Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Só um minutinho, o pessoal entrando aqui. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Fred Humberg, estou aqui apresentando, sou CEO, estou apresentando resultados do nosso terceiro trimestre ah, da Agri Brasil. Então, muito bom dia a todos. Esses resultados foram publicados no dia 14, e devido ao feriado, estamos fazendo aqui a apresentação hoje, segunda-feira. Então, vamos começar aqui. Ah, então, aqui a agenda, vamos passar pelos destaques financeiros, tanto a AgriBrasil como o TESC, contexto de mercado, desempenho financeiro e operacional. Depois vamos falar um pouco só de TESC e o desempenho financeiro operacional do grupo. Então, como destaques financeiros, a gente tem trabalhado para tentar facilitar a visibilidade de informações, mas nós tivemos um terceiro TRI desafiador e tivemos bastante resiliência, ou mostramos bastante resiliência ao produzir os resultados de 18,6 milhões de reais de lucro bruto e um EBITDA de 12 milhões. Então, fazendo um lucro líquido de quase 1 milhão no trimestre. Nos 9 meses acumulados, nós estamos com 60,2 milhões de lucro bruto e um EBITDA de 41,6. E dentro dos 12 meses, 60 milhões ou lucro bruto de quase 90 milhões, EBITDA de 60 milhões e um lucro líquido de 20 milhões na Agri Brasil. É um resultado muito parecido com o que nós tivemos no ano passado. Então, por enquanto, estamos extremamente satisfeitos na entrega desse resultado, porque tem sido um ano bem mais desafiador do que o ano passado. E dentro do TESC, nós tivemos um resultado num trimestre, um lucro bruto de 37 milhões, então quase o dobro de lucro bruto do que a AgriBrasil, um EBITDA de 31 milhões e um lucro líquido de quase 8 milhões no trimestre. Então foi um ótimo resultado, já reflexo de uma retomada de exportação um pouco mais forte de grãos no terceiro TRI. E nos 9 meses a gente entregou um lucro bruto de 95 milhões, com EBITDA de 80 e lucro líquido de 11 milhões no TESC. Fazendo quer dizer, isso já é maior ou já está quase igual ao EBITDA do ano passado. Então, nos 12 meses, a gente está com um lucro bruto de 134 e um EBITDA de 114 no TESC, quase o dobro da AgriBrasil, e um lucro líquido de 21 milhões. Então, um lucro líquido muito parecido entre TESC e AgriBrasil, né, com EBITDA bem maior no TESC. Então, esses são os destaques financeiros do terceiro TRI, dos 9 meses e dos últimos 12 meses. Então, mostram um cenário muito em linha com o que nós planejávamos, mas com uma safra muito menor, enfim, com uma série de problemas de mercado, com o mercado bem mais complicado esse ano do que o ano passado. Então, muito orgulhosos aqui estamos de apresentar esses resultados. Como contexto de mercado, porque eu digo que a gente está com um mercado um pouco mais difícil. Então, muito desafio no mercado de grãos. Nós tivemos safras menores, de soja, de milho, um volume de exportação de milho, uma queda na exportação de milho de quase 30%. Né? Nós estamos fechando o ano aí com a exportação de milho que talvez chegue nos 40 milhões de toneladas contra 55 milhões que nós tivemos no ano passado.
nós tivemos uma venda de fazendeiros muito mais lenta esse ano, devido à queda de preços, então, uma comercialização muito lenta, o que reduziu lineups, reduziu ah, gargalos logísticos. Nós tivemos uma redução da demanda, né, então uma demanda mais fraca. A China ausente, a China que foi responsável por praticamente 15 milhões de toneladas de importação no ano passado de milho, teve praticamente ausente. E um grande compromisso, lembrando que o ano passado, quando nós olhávamos para 24, ah, o mercado, todas as tradings tomaram um grande compromisso de take or pay com logísticas, com ferrovia, com hidrovias, com os portos, ah, e tiveram uma grande dificuldade. Até muitas delas, empresas listadas americanas, apresentaram nos seus resultados pouco mais fracos no terceiro tri. Um grande motivador dessa diminuição de resultado foi o compromisso de take or pay, os problemas com os take or pays, né, que geraram obrigações a elas pagarem, ou comprar perdendo dinheiro, comprar de produtores, de fornecedores perdendo dinheiro, ou pagar o compromisso de take or pay. Eh, Nós não tivemos nós não passamos isentos a esse problema, porque eh, nós não tínhamos take or pays, quer dizer, um foco muito grande de operações no próprio task. Então, nós tivemos aqui uma queda de exportações até agora de 9%, ou de 5%, 5,6% acumulada entre soja e milho. E vamos ver uma diminuição bem maior no milho ainda do que na soja. E isso tudo causou filas de navios baixas durante o ano inteiro, quer dizer, no terceiro tri, como uma comparação, Paranaguá, então nós tivemos nesse período, nesse terceiro tri, 16 dias de fila de espera, contra 39 dias de fila de espera do ano passado. Então, isso torna a nossa diferenciação de São Francisco menor. Então, o que nos torna um pouco menos eficientes, ou o nosso diferencial se torna menor. Aqui, movendo um pouco para falar sobre receitas e volumes dos 9 meses, nós tivemos um aumento de volume importante, principalmente na soja. Então, um grande destaque aqui, a gente saiu desses 9 meses de 23 de 200 mil toneladas para 1.345.000 toneladas, então um salto muito grande na soja. Lembrando que o TESC ele está localizado numa região mais exportadora de soja, e nós fizemos muitas operações com parceiros também, com terceiros, onde a gente dividia navios, fazia navios na parceria, e com isso a gente conseguiu aumentar bastante o volume de soja. Já o volume de milho vai pela metade praticamente, né? Um volume bem menor, devido a uma safra bem menor, e ainda muito devido ao mercado interno. Como o faturamento no ano, a gente teve uma queda de preço, né, de cerca de 20% do ano passado para cá, nesses 9 meses. Tivemos uma receita líquida de 1,4 bilhão acumulado nesses 9 meses, contra praticamente 1,7 bilhão dos 9 meses de 23. E muito maior na soja do que de milho, quer dizer, um mix nosso, pela primeira vez, ou pela primeira vez na nossa história, a gente sempre foi muito mais milheiro, né? Pela primeira vez agora a soja mostrando um volume maior, a gente deve equivaler esse volume, talvez 50-50 até o final do ano. Mas tivemos um volume acumuladamente bem maior de soja do que de milho. Ah, a gente acha que, quer dizer, o grande destaque, exportações de soja, né? Exportações de soja tem como grande mercado a China, então exploramos bastante esse mercado. Lembrando que nossas vendas, na maioria, são FOB. Trouxemos um cliente importante, que é um dos maiores empresas chinesas, que tem um faturamento até maior do que a COFCO, que é a empresa C&D. Então, fizemos nosso primeiro contrato
contratos aí de exportação de soja direto para ela. Nós vemos aqui no milho um aumento de mercado interno, de vendas para o mercado interno, onde a gente quase dobrou as vendas, de 100 mil toneladas em 23 para 200 mil toneladas em 24. E, uma, e um volume de mercado externo que caiu drasticamente, aqui de quase 800 mil toneladas para 300 mil toneladas nesses 9 meses. Esse último trimestre estamos retomando exportações de milho, mas vamos ficar aquém, certamente, do que nós fizemos ano passado, onde a gente teve um recorde de exportação de milho do Brasil. É ao contrário desse ano, que teve uma queda muito grande no volume exportado. Já na soja, a gente tem um crescimento gigante, um crescimento de 200 mil toneladas para 1 milhão e 300 mil nesses 9 meses. E o mercado externo, quer dizer, exportação sempre sendo o nosso principal carro-chefe, com 85% de volume para exportação, 84%, e 16% de vendas para o mercado interno, que deve inclusive cair essa porcentagem de mercado interno nesse último trimestre. Então, no terceiro TRI de 23, a gente teve um lucro bruto de 18,6 milhões, acumulando 60 milhões durante o ano. Uma queda importante em relação ao terceiro TRI de 23, que foi talvez o melhor TRI da nossa história, onde a gente teve um recorde de exportações de milho, a gente tinha uma estratégia de acumular muito. Ano passado, acumular muitas operações para o terceiro TRI, onde iniciava as operações de grãos do TESC. Então, a gente teve realmente um lucro bruto bem maior ano passado. E a margem de 3,8% que nós tivemos ano passado reduziu para esse ano para 2,9%. Agora, quando nós vemos o acumulado nos 9 meses, a gente está com um lucro acumulado, um lucro bruto acumulado muito parecido com o do ano passado, 60,2 milhões contra 60,9. Então, lembrando que dentro de um ano com todas as complicações que eu coloquei, aqui apresentando apenas o resultado da Agri Brasil, a gente está muito satisfeito de ter conseguido trazer esse lucro bruto com uma margem acumulada de 4,3, até um pouco melhor do que a do ano passado. Quanto ao EBITDA, nosso EBITDA ficou em 12,2 milhões e um acumulado de 60,4. Então, também, quando a gente vê o quadro da direita, a gente vê um aumento de EBITDA, de margem EBITDA, dos 9 meses de 24 contra os 9 meses de 23. Então, estamos aproximando de 42 milhões de EBITDA contra 40,7 do ano passado e uma margem maior de 3% contra 2,4%. Então, isso tudo, quer dizer, isso tudo mostra uma, uma grande resiliência dentro de um mercado que está muito ruim, onde nossos concorrentes sofreram bastante. Nós conseguimos mostrar a nossa força, flexibilidade para buscar resultados das formas que nós conseguimos e trazer um ano muito parecido com o do ano passado. O nosso destino das vendas, né, principalmente impulsionado pela soja, foi muito a Ásia, então 62% Ásia e apenas 22% para o Meio Oriente e Norte da África e 16% para o mercado interno no Brasil. Dentro desses volumes, nossos principais parceiros ou clientes nesses 9 meses foram a COFCO, a, a COFCO, maior empresa de alimentos da China, Olam, empresa listada em Singapura, Cargill dispensa apresentações, CJ, empresa listada na Coreia, Aurora, grande comprador de milho em mercado interno, e a C&D, Xiamen, que é uma grande trading chinesa, uma das maiores, que tem feito um volume bastante expressivo no mercado brasileiro, e já passa de 5 milhões de toneladas compradas no Brasil para venda na China e distribuição.
Dentro da nossa logística, nós continuamos priorizando o task, então nós fizemos 86% do nosso volume para o task, né? A gente não, como eu comentei anteriormente, nós não compramos contratos de take or pay o ano passado, o que foi um alívio, porque criou essa obrigação grande que gerou grandes prejuízos no mercado, mas nós fizemos um pequeno volume que nós tínhamos acertado através de Barcarena, Hidrovias, e através de Santana com a Ciamport. Então foram dois parceiros que nos possibilitaram fazer um pouco de volume pelos canais norte. Até agora nós carregamos 25 mil caminhões, 103 barcaças e 23 navios. E estamos tendo um quarto trimestre bastante ativo. Então, lembrando que ano passado, salvo engano, carregamos mais de 40 mil caminhões. Então, volumes menores devido à quebra de safra, principalmente, e principalmente a redução de exportação de milho, que é o nosso principal produto. Então, aqui mostrando o resultado gerencial, então aqui o DRE desde o quarto TRI de 23 até o terceiro TRI de 24. Então, dentro do terceiro TRI, a gente teve uma receita de 640 milhões de 24, com lucro bruto de 18, 12 milhões de EBITDA, enfim, esses números eu já comentei. Acumuladamente no ano, a gente está com 1,4 bi de faturamento e dentro dos últimos 12 meses, 1,8 bi. Lucro ajustado de 60 milhões nos 9 meses e 12 meses, 87. 41 milhões de EBITDA ajustado contra 60 nos 12 meses. E é importante destacar que, apesar de nós termos tido nos 9 meses acumulado um lucro líquido de menos 100 mil reais, o lucro líquido sem efeitos, descontando os efeitos não caixa, ele acumula 15 milhões nesses 9 meses. E a conta é a seguinte: a gente desconta, a gente pega depreciação e amortização, que é uma depreciação do ágio do TESC, menos a equivalência patrimonial, mais o imposto diferido. Então, nós tivemos 15 milhões de lucro efeito caixa, lucro, né, real, e dentro dos 12 meses a gente já acumula 24 milhões de lucro líquido, considerando esse mesmo mecanismo, né, descontando a depreciação. Então, a gente tem gerado caixa, né, caixa que nos possibilitou, inclusive, esses 24 milhões, nos possibilitaram renegociar nossa principal e única dívida de longo prazo que nós temos hoje, que é com o Banco do Brasil, pagando 20 milhões de reais de principal, reduzindo a dívida, então, para 94 milhões e postergando o pagamento de parcelas principais a partir de novembro de 25. Então, e ainda em 26 parcelas, mantendo mesmo as condições de juros, dentro de um mercado talvez um pouco mais turbulento. Então, isso é um grande alívio, né? Nós já passamos essa situação nós já soltamos o fato relevante, conversamos com alguns dos nossos bancos mais próximos sobre essa situação, então isso nos dá uma tranquilidade bem grande de fluxo e reduzindo bastante dívidas de curto prazo. Agora falando um pouquinho de task, terceiro trimestre e ano, como é que nós estamos indo. Então, nós atingimos, nesses 9 meses de 24, já um EBITDA de 80 milhões de reais. Margem do task é sempre uma margem EBITDA bem melhor do que a da Ag Brasil, então 42% de margem EBITDA, um aumento de 1,5%, né, maior do que o mesmo período do ano passado. Então, apesar da melhora, o grão segue desafiador, como eu disse, o fato de ter filas baixas em Paranaguá deixa
o TESC, o São Francisco, menos atraente. Nós embarcamos até setembro 1,4 milhão de toneladas de grãos, né, e sendo 400 mil só no terceiro tri. Então, lembrando que nós começamos os embarques de grãos no TESC a partir de julho de 23. Então, nesses 15 meses, nós embarcamos quase 3 milhões de toneladas desde julho do ano passado até setembro desse ano. Então, também estamos muito próximos do volume. Dentro dos primeiros 12 meses, nós embarcamos 2,4, 2,5 milhões de toneladas, dentro de um máximo da primeira fase de cerca de 3 milhões de toneladas. Então, já estamos muito perto o ramp-up foi muito rápido, né? A gente está trabalhando numa área muito madura de produção, com muita necessidade, muita falta de espaço. E Paranaguá é um porto que facilmente gera problemas ou tem problemas operacionais para exportação pela limitação de berços. Então, essa tem sido um grande diferencial nosso. A gente também provou um pouco da versatilidade. Até o início do ano, nós não tínhamos mudado de produto entre soja e milho. E dentro desse ano mais desafiador, a gente já mudou 5 vezes de produto. Então, embarcamos de milho, passamos a soja, depois voltamos milho, voltamos a soja, voltamos milho. Então, a gente tem provado isso ser a nossa equipe operacional no TESC tem provado que isso é possível e tem trabalhado bastante bem num terminal privado. O outro ponto importante de destaque é que, apesar do volume menor de grãos no TESC, o TESC conseguiu aumentar o volume de descarga, então buscou outras cargas, então nós conseguimos bater recordes de descarga de aço. Dentro da descarga, nós temos dois tipos de descarga. Um é um contrato com o ArcelorMittal, é uma descarga de aço nacional, uma cabotagem, então, mercadoria que vem de Vitória para São Francisco, aonde a gente aumentou em 300 mil toneladas o volume performado de Arcelor nesses 9 meses de 24 em relação a 23. Então, foi um volume recorde de Arcelor. E no próprio berço onde nós carregamos grãos, nós podemos descarregar alguma mercadoria, que pode ser aço, pode ser fertilizantes, pode ser outras cargas. E nós aumentamos também mais de 200 mil toneladas de descarga de aços importados. Então, com isso, a gente conseguiu compensar um pouco a perda de volumes de grãos. O lucro bruto no TESC foi de 37 milhões no terceiro tri, então já chegando em 95 milhões acumulado, né? Então, margem de lucro bruta, ela foi de 55%, 55,7% no terceiro tri do ano passado. Lembrando que foi um tri extremamente forte com os grãos, né? Que não foi o caso desse ano. E tivemos ainda, mesmo sem os grãos, 51% de margem, de lucro bruto. Então, mais uma vez, quer dizer, e no ano, a gente vê nos 9 meses um lucro bruto de 95 milhões nos 9 meses de 24, ou seja, 43% acima de 23, mantendo a margem de lucro bruto em 50,1%. Então, isso mostra para nós que dentro do TESC a gente tem uma margem estrutural muito importante, né, uma margem de 50%. E a Agri Brasil nada mais é que um feeder, é um provedor de mercadoria para poder fazer o máximo de volume através do TESC, né? Máximo de volume de grãos através do TESC. Então, nossa gestão do TESC, onde a gente tem mais de 250 funcionários, se provou extremamente competente em buscar outras cargas e descarregar outras cargas quando o grão faltou com o volume, mas quando a gente tem mais grãos para fazer, é a melhor margem de contribuição. Então, a gente espera que com a safra
estimada para o ano que vem, que é uma safra muito grande, vai trazer um cenário muito positivo, tanto para o TESC quanto para a AgriBrasil. O EBITDA do TESC ele foi de 31 milhões e meio, então um pouco maior do que o terceiro TRI de 23. E o EBITDA acumulado já chegamos em 80 milhões, é quase 50% maior do que do ano passado. Lembrando que ano passado, o primeiro semestre, nós não tínhamos o terminal de grãos, então ele que faz a grande diferença nesse aumento de EBITDA. E um dado importante também, a gente vê essa evolução de receita líquida, mas principalmente a evolução de margem. Então, o TESC, quando nós entramos em 2020, ele tinha uma margem mais perto de 20%, já em 21 a margem aumentou para 28%, 32%, e ela tem aumentado todo ano com uma melhoria do mix de produtos que nós temos descarregado. Lembrando que historicamente o TESC ele tinha os portos, o TESC ele tinha uma capacidade ociosa importante, então a gente foi buscando cada vez mais cargas e cargas depois escolhendo as cargas mais rentáveis. Então isso tem melhorado as margens no que é descarga e melhorado muito a margem quando a gente entrou com grão, que tem mais de duas vezes mais margem do que a descarga de qualquer produto. Então a gente já chega numa margem EBITDA de 45%, sabendo que é possível chegar a mais de 50% de margem, no TESC no futuro. Então, aqui detalhando um pouco os dados de TESC, a gente tem no terceiro TRI uma receita de 72 milhões, um resultado operacional de 37, EBITDA de 31, então um lucro líquido de 8 milhões no trimestre. Já nos 9 meses acumulados, 190 milhões de receita, 95 de resultado, EBITDA de 80 e 11 milhões de lucro líquido. E 12 meses, nos últimos 12 meses, a gente mostra aqui uma margem EBITDA de 114 milhões, com um lucro líquido de 21 milhões, já contando com 10 milhões de imposto diferido. Então, no fundo, efeito caixa de 34 milhões ou 31 milhões, algo assim, nesses últimos 12 meses de resultado do TESC. E, finalmente, a gente lembrando que a gente não consolida resultado TESC, porque apesar de ter 51%, nós temos um co-controle com nossos sócios, os outros três sócios do TESC. Ah, então, a gente tem uma receita da AgriBrasil de 1.800 o TESC 250, então, combinado, a gente passaria nesses 12 meses, nesses últimos 12 meses, de 2 bi de receita, um lucro bruto de pouco mais de 200 milhões, 210, 220 milhões, e um EBITDA ajustado de 175 milhões, sendo 60 milhões na AgriBrasil e 120 no TESC. Então, eu tenho mostrado muito também esse número para mostrar o quanto a gente tem a nossa resiliência de resultados vem pelo fato que a gente tem 2/3 do nosso resultado vindo de logística pura. Então, a gente tem vamos dizer, um viés muito mais logístico, uma proxy muito maior com uma empresa de logística do que com uma empresa de exportação. A exportação aumenta, turbina a margem e os volumes de grãos a serem exportados pelo TESC. E no lucro líquido, a gente vê lucro parecidos de 21 milhões cada, então cerca de 40 milhões no lucro combinado. Então, basicamente, acho que essas eram as informações que eu queria dividir com vocês. Fiquem à vontade de fazer perguntas aqui no Q&A. Eu vou parar de compartilhar a apresentação e fico à disposição aqui para perguntas que vocês podem fazer pelo chat ou pelo Q&A.
Vamos lá. Primeira pergunta, Júlia, bom dia. Como é que você está? Muito obrigado pelos parabéns. Planos para 25. Bom, por sermos uma empresa listada, a gente não pode dar muito guidance sobre planos de 25, mas o que nós temos de fato, ou de previsões, nós continuamos com a Arcelor com um volume forte de descarga de aço, então isso é um volume importante para o TESC. Continuamos com uma demanda grande para descarga de produtos, que eu acho que a gente consegue fazer um mix melhor e obter melhores margens, tanto para fertilizantes quanto para aço ou outros produtos. E no grão, que é o carro-chefe, tanto do OTESC quanto da Agri Brasil, a gente está esperando uma safra muito grande, uma safra recorde para o ano passado, para o ano que vem. Então, 2025 aponta uma safra gigante de soja, um aumento da exportação muito alto, quer dizer, já tem números de quase 110 milhões de toneladas de exportação de soja. Ah, então, a gente deve começar o primeiro semestre com uma certa tranquilidade logística, janeiro, fevereiro, até começar a acumular navios e já a partir de março ou abril, principalmente em Paranaguá, que é o termômetro da logística brasileira, deve começar a engripar, porque entram muitos navios para carregar soja, embora a gente não tenha um carry-out, um carregamento de estoque importante, a gente começa com muito pouco volume sendo exportado, mas a gente imagina que em março, abril, essas filas já devem superar 20, 30 dias, então devemos entrar em abril com mais de 30 dias, com mais de 30 dias em outros portos também. Então, isso tudo gera temos duas fontes de grande geração de valor. Para o TESC é uma garantia de volume, então é poder trabalhar o máximo de volume com aquela margem estrutural muito alta. E para a Agri Brasil, cria uma margem pelo diferencial, porque no fundo nós temos uma economia, enquanto a gente estima que Paranaguá vai ter mais de 30 dias, nós estimamos que o TESC não vai ter mais que 3 a 5 dias de fila de espera, por ser um berço privado. Então, cria um diferencial bastante importante para a Agri Brasil nas suas exportações. Então, a gente prevê um ano 25 iluminado, esperamos, com grandes safras, esperando que não há grandes problemas de clima. E mais recentemente também tivemos a notícia da eleição do Trump, e acredito que deva ser festejada pelos exportadores brasileiros, pelos agricultores brasileiros, porque existe uma grande possibilidade de, de maior protecionismo americano, de retomar talvez o trade war com a China, e a China é um grande comprador brasileiro. Então, caso isso aconteça, nós tivemos na última eleição, nós tivemos um aumento de demanda muito grande por Brasil e recordes de exportação, aumentos de preços, de prêmios, de soja, né? Caso hoje em dia também o milho pode ser afetado. Então, esperamos um ano de 25 bastante positivo. Pessoal, mais perguntas? Bom, recebendo mais uma pergunta, perguntando como é que estão, como é que vocês veem os take-or-pays de logística para 25. Vamos lá. Ah, isso causou bastante, uma ótima pergunta, porque isso causou bastante problemas para os exportadores durante o ano de 24. Então, muitos deles não estão nem olhando ainda take-or-pays para 25, estão tentando resolver os problemas ainda de 24. Salvo engano, inclusive, a Rumo também soltou dados que tem pouco negociado, tem volumes bem menores negociados para 25, o que ela acha que pode ser uma oportunidade, porque espera-se uma safra muito grande. Então, eu acho que isso acaba contribuindo para um cenário de incerteza logística em 25. Então, a gente deve entrar
em 25, com poucos compromissos de take or pay, ou seja, com ainda grande sede dos exportadores para fechar compromissos, com uma safra gigante e com filas que devem começar a aumentar a partir de fevereiro. Então, me parece que a gente pode ter um cenário parecido com 23. Muito cedo ainda para falar sobre safra de milho, mas eu acho, espero que a safra seja bastante grande também de milho, que possa alimentar. Nós vimos hoje, esse ano, a exportação de milho não só, eh, não só desmotivada pela baixa demanda, mas também desmotivada pela alto consumo de mercado interno. E mercado interno pelas novas usinas de etanol, e também pela alta margem da indústria de carnes, que tem mostrado também ótimos resultados. Então, espero que a gente tenha uma safra de milho bastante relevante para continuar deixando o Brasil como um principal player no mercado internacional, ainda mais com as incertezas que a gente pode ter vindo dos Estados Unidos, incertezas de problemas de relacionamento com algum mercado que pode ser bastante favorável para o Brasil. Pessoal, mais perguntas? Bom, sem novas perguntas, eu fico sempre à disposição para responder qualquer dúvida do senhor mais tarde. Enfim, vocês têm meu e-mail, ou podem passar aqui pelo chat. E um prazer, então, dividir esse resultado com vocês. Espero a todos uma ótima semana. Encontro vocês aí com o resultado do final do ano. Então, vamos nos concentrar para fechar esse último tri com chave de ouro e nos encontramos em breve. Um abraço a todos. Até logo.